Seu direito. Toda quarta-feira aqui no Estúdio CBN é dia de conversar sobre direito trabalhista. O advogado trabalhista Vinícius Cascone está com a gente mais uma vez. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos da CBN em Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Hoje a gente vai falar de férias. Não é porque o apresentador dentro de um mês vai deixar a Tayla sozinha aqui, não. É porque os ouvintes têm dúvida mesmo, viu, Vinícius? E a gente vai falar principalmente de férias vencidas. E tem muita empresa que às vezes espera que as segundas férias do empregado vençam para que seja concedido o benefício. E aí fica a dúvida do funcionário começando esse assunto, né, Vinícius? É permitido isso que aconteça? Deixar eu sei que na língua portuguesa não é certo, férias vencidas. Período de férias, Um período de férias vencidas. Obrigado, Tayla Ramos. E aí só conceder no segundo ano? Bom, boa tarde, Tayla, também. Boa tarde. O Marco vai tirar férias de novo. De novo, Vinícius. Carnaval é comigo, já sabe, né, Vinícius? Tô querendo descontar esse trabalho do Marco, viu? Mas enfim, o que ocorre na verdade, né? A legislação estabelece o quê? Que um trabalhador tem direito a tirar férias quando termina o primeiro ano de trabalho, por exemplo, ele completou o período definitivo de 12 meses, ele tem direito a tirar um mês de férias. Acontece que o empregador pode considerar as férias até 23 meses do início desse período aquisitivo. Um exemplo, né? Vamos supor que nós estamos aqui agora no mês de janeiro de 2025. Vou chegar lá em janeiro de 26, eu vou ter completado 12 meses de trabalho. Então, em tese, eu teria completado pelo primeiro período aquisitivo e teria direito a tirar 30 dias de férias. A empresa, ou o empregador, pode aguardar até o mês de dezembro de 2026 para conceder as férias. Então, percebam que antes de vencer o segundo período de férias, a empresa tem que conceder as férias. Então, ela não é obrigada, já quando completou o 12º mês, já no 13º mês, já dar as férias. Ela tem que esticar isso até o 23º mês consecutivo. Doutor, e aí quando a empresa ela ultrapassa esse período limite aí de 23 meses, né, para conceder as férias, quais são os direitos do trabalhador nesse caso de férias vencidas? Primeira coisa é tirar férias automaticamente, né? Então, a empresa é obrigada a conceder as férias para esse empregado. Se ela não conceder, aí ela vai pagar o que a gente chama de dobro de férias. O que é isso? Né, que as pessoas perguntam muito. O dobro de férias é como se tivesse que pagar em dobro a remuneração que ele receber pelas férias. Então, naquele mês, ele vai receber o salário dele, mais 1/3 do salário de férias. Se a empresa não conceder as férias depois do segundo período aquisitivo, antes de completar o segundo período aquisitivo, aí a empresa tem que pagar a remuneração mais 1/3. Então, seria o dobro do que ele receberia. Vinícius, e, por exemplo, a pessoa já está lá trabalhando há 23 meses, agora vai chegar as férias dela mesmo. Mas aí ela aproveita e quer vender um período que já passou. Olha, eu já não tirei férias ano passado mesmo, eu posso receber um pouquinho a mais. Isso é permitido pela lei? Não, ela pode vender até 10 dias das férias dela. Então, nesse aspecto, o empregado pode solicitar para a empresa e dizer o seguinte: olha, eu não quero tirar 30 dias de férias, eu quero tirar 20 e eu quero vender meus 10. A empresa vai lá e compra esses 10 dias de férias para ele. Então, o empregado ele tem esse direito de pleitear a venda de até 10 dias de férias. O que acontece também, doutor, no caso de rescisão desse contrato, ainda não completou esse período de 23 meses, por exemplo, aí o trabalhador ele é demitido com essas férias aí que estão em haver. Nesse caso, a empresa tem que pagar algum valor a mais, tem que pagar alguma multa, né? Como é que funciona para a rescisão desse contrato? O que é importante saber, né? Todo mundo que já foi demitido um dia na vida recebe um documento que chama Termo de Rescisão de Contrato, TRCT, que as pessoas chamam popularmente, né? Nesse termo está descrito todos os direitos que esse empregado tem direito a receber. Então, lá está a solda de salário, né, que são os dias que faltam para pagar o salário da demissão. E também, caso ele não tenha gozado das férias, naquele período, vai constar o valor das férias ali. E isso também vale para as chamadas férias proporcionais. Vamos supor que o empregado trabalhou 10 meses só e não completou um ano. Ele vai ter direito a receber no termo de rescisão de contrato
10 sobre 12 avos, então equivalente a 10 meses do que ele teria aí sobre as férias, entendeu? Então o TRCT, quando alguém é demitido e não gozou das férias no período, vai lá para chamar das verbas rescisórias que estão previstas no termo de rescisão de contrato. Agora, se tem mais de 12 anos de empresas, ou seja, já venceu um período inteiro de férias, e aí ele tem mais uns meses de trabalho, vamos supor que, hipoteticamente, é demitido no 20º mês. E aí, quais são os direitos dele? Então, como eu disse, mesmo que não tenha completado o período por inteiro, o ano inteiro para conseguir um novo um novo período aquisitivo, esse tempo proporcional, esse número de meses, será calculado proporcionalmente no termo de rescisão de contrato e será pago esse valor. Então, como eu disse, vamos supor que nós estamos falando de 10 meses só que esse trabalhador ele trabalhou e não deu tempo de completar os 12 meses para ter o período aquisitivo de férias. Ele vai lá no seu TRCT e receber aí 10 sobre 12 avos do valor que ele teria a receber se tirar as férias. Agora, doutor, o prazo limite, então, para a gente considerar que o período de férias está vencido é quando ultrapassa os 23 meses, né? Mas a partir de 12 meses, de um ano, o trabalhador já pode pedir essas férias a qualquer momento para o empregador? E é importante saber que isso pode ser negociado, né? Então, o empregado, depois que completou o período aquisitivo, pode dizer para o empregador, olha, eu gostaria de tirar férias daqui 2 meses. O empregador pode, olha, eu acho que para mim também está bom, eu vou conceder as férias para você. Então, pode ter uma negociação nesse sentido para estabelecer justamente qual é o período aí de tirar as férias. Então, isso pode ser negociado, mas a prerrogativa de decidir qual é o período é do empregador. Então, o empregador vai acabar decidindo isso. Mas depois dos 24 meses pode fazer essa negociação? Não, na verdade é o seguinte, depois que passou os 24 meses não tem mais escolha. Na verdade tem que ser concedidas as férias, né? Porque já estourou o limite. Então automaticamente tem que ser conceder as férias. Então o que acontece é que se passar esse período vai pagar a multa e mesmo assim o empregado tem que gozar as férias. Não é porque a empresa está pagando a multa que o empregado não tem direito de gozar as férias. Não, é o contrário. Ele tem direito às férias se estourar o prazo limite e tem direito a receber em dobro. Mas aí, no caso, ele também não pode adiar, ele tem que tirar ali no prazo limite. Tem que tirar, é obrigado a tirar. E aí, quando isso acontece, né, doutor, quando ultrapassa esse prazo limite, tem alguma consequência para o empregador quando ele não concede nessas férias aí dentro do prazo correto? Então, aí o que acontece é pagar a multa. A única penalidade que existe o empregador é o pagamento da multa, que é a remuneração mais o terço de férias em dobro. Então, paga dobrado por ter descumprido a lei. É essa que é a penalidade que o empregador vai sofrer. Ele não sofre nenhum tipo de sanção. Agora, é claro que em situações mais graves, como, por exemplo, um empregado que passa 1, 2, 3 anos sem tirar férias, isso faz com que, inclusive, ocorram outros danos a esse empregado, como danos potenciais à saúde dele. E quando isso acontece com frequência, evidentemente que o empregado ele pode depois pleitear na Justiça do Trabalho uma indenização por dano moral pelo fato de não ter conseguido gozar suas férias que o empregador nunca concedeu. Então, isso pode acontecer, né? Então, por isso que é importante a empresa entender que, além dessa penalidade da multa, caso isso ocorra de forma constante, ultrapasse o período de 2 anos e ele continue sem gozar as férias, o empregado pode pleitear no seu trabalho uma eventual indenização adicional por dano moral, por o empregador não ter cumprido a lei. É importante deixar claro que as férias não é um presente. Na verdade, as férias é um direito que é necessário para a saúde do trabalhador. Então, o trabalhador tem que ter essa pausa justamente com uma medida de saúde. Foi por isso que foi estabelecida essa legislação. Essa aqui é muito boa, viu? O Vanderlei, nosso ouvinte aqui, não sei se é privilégio dele, que é vendedor externo. Acho que isso acontece com advogado, acontece com jornalista, mas aqui, esse caso dele bem específico tem uma pergunta interessante. Porque ele é vendedor externo e nas férias dele responde e-mail, coloca pedido no sistema, ou seja, ele está trabalhando, né, Vinícius? E aqui ele completa, antes tinha telefone da empresa e nas férias ficava na mesma. Agora o telefone é meu, pessoal. Como proceder? Ou seja, ele não tem férias, né? Ele está trabalhando. Bom, aí no caso, não sei, ele é vendedor autônomo, é isso? É externo, ele não diz que é autônomo, não,
Então, qual que é o grande problema hoje? A tecnologia faz com que a gente nunca descanse, né? Eu vou dar um exemplo, eu sou advogado, sou autônomo, mas os meus clientes me chamam domingo à noite, sábado à noite, sexta-feira à noite, né? Nos momentos que em tese eu teria um descanso, eu sou chamado pelas pessoas porque o WhatsApp está aí, a pessoa me vê online, ela manda uma mensagem. Então, realmente, hoje em dia, a tecnologia, ao invés de ajudar os trabalhadores, né, a ter suas pausas, ter mais tempo para a família ou para fazer suas atividades de lazer, ou qualquer outra coisa, a tecnologia, na verdade, faz com que cada vez mais as pessoas fiquem reféns do trabalho. Elas podem ser acionadas a qualquer momento. É só uma perguntinha, é só uma mensagenzinha. Então, realmente, isso aí acaba fazendo com que o empregado não consiga gozar do seu direito de folga ou de férias efetivamente. Então, no meu entendimento, se ele está lançando pedido, se ele está fazendo funções que ele não deveria fazer, evidentemente, aí ele tem que essas férias não estão acontecendo de fato. Então, para mim, é como se estivesse trabalhando. Ele diz aqui, ele confirma que ele é CLT mesmo. Olha, uma dica, viu, Vinícius? Colocar no WhatsApp, na foto do WhatsApp, férias. 60% das pessoas não respeitam, mas 40% pelo menos ajuda um pouco, viu, Vinícius? Muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez hoje, Vinícius Cascone, advogado trabalhista. A gente te espera na próxima quarta-feira em mais um quadro Seu Direito. Boa tarde, Vinícius. Tá ótimo, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço, doutor. Agora, 3h22, a gente faz o intervalo rápido e já volta com mais informações.